No teste de paternidade, o laboratório, dependendo de qual laboratório você vai, realiza testes moleculares e ali o que vai ser feito é comparar o DNA do suposto pai com o DNA do suposto filho. Esse exame é para ajudar a descobrir o grau de parentesco que há entre as partes ali, se trata de fato de pai e filho, por exemplo. Mas, no caso de Deus, que teste você poderia fazer para saber se é mesmo filho dele? Que teste você poderia fazer para saber se você é realmente filho ou filha de Deus? Ninguém aqui é filho de Deus, certo? A menos que você tenha crido em Cristo como seu Salvador. Lá em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ou seja, esses a quem foi dado o poder de ser feito filho de Deus, são aqueles que creem no seu nome, que creem no nome de Jesus Cristo. Então você só ganha o direito de ser filho de Deus quando você confia, crê em Cristo como Salvador. Não se engane, nem todos são filhos de Deus. Nem todos os homens são filhos de Deus. E muitos que afirmam ser filho de Deus não são. A questão é se você é mesmo filho ou filha de Deus. E é uma questão muito séria, e não podemos correr o risco de sermos enganados, e nem de estarmos enganados quanto a essa questão. Então, que teste você poderia fazer para você saber, para você ter certeza se você é mesmo filho de Deus ou não? Vamos a 1 João, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 3. Versículos 4 a 10. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículos 4 a 10. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também, ou vocês sabem, que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Esse texto começa lá no versículo 28 do capítulo 2, quando ele diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Começa aí e vai até esse versículo 10. Nesse texto, João fala principalmente dos filhos de Deus, de como vivem os filhos de Deus. Por isso, logo aí no início, no caso do capítulo 3, ele já faz referência aos filhos de Deus, dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E termina aí no versículo 10 dizendo: nisto são manifestos, são conhecidos, são evidentes os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aqui João vai, nesse texto, expressar para nós, apresentar para nós, algumas características
que identificam, que revelam, que caracterizam os filhos de Deus. Então a gente poderia dizer que esse texto é um teste de DNA que revela quem são os verdadeiros filhos de Deus. Como também pode ser dito que é um teste de DNA para desmascarar quem são os filhos do diabo, para revelar quem são os filhos do diabo. É um teste de DNA que revela os verdadeiros filhos de Deus e também revela quem são os falsos cristãos, os falsos filhos de Deus. Na verdade, aqui é um teste de comportamento. Lembra que João estrutura o seu livro em testes, um teste doutrinário, onde ele vai nos colocar diante do ensino, da doutrina, daquilo que nós devemos crer, para avaliarmos a nossa fé. Ele também nos apresenta o teste social, o teste do relacionamento, do amor, para avaliarmos os nossos relacionamentos, então avaliar a nossa fé. E também o teste da santidade, do comportamento, o teste moral, que vai avaliar o nosso comportamento, as nossas atitudes, principalmente em relação ao pecado. E esse texto é um texto que vai testar o nosso comportamento. É um teste de comportamento que revela quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Veja no início do versículo 10, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus. São tornados evidentes, são claramente reconhecidos. E a ideia aqui é que, por meio da maneira como se vive, por meio da maneira como você vive, é possível identificar com muita clareza se você é filho de Deus ou se é filho do diabo. A distinção aqui entre filhos de Deus e filhos do diabo é uma distinção muito clara, a ponto de não dá para confundir, não dá para ter dúvida. Então nós podemos dizer que a tese de João aqui em todo esse trecho é esta: os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. E essa ideia de praticar ou viver na prática vai aparecer várias vezes aqui nesses versículos, pelo menos 6 vezes. Por exemplo, no versículo 28 do capítulo 2, ele diz, versículo 29 do capítulo 2, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Versículo 4 do capítulo 3, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. E, final do versículo 10, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Veja que essa palavra prática ou praticar aparece aí várias vezes, e a ideia aqui é de fazer algo habitualmente. Não fala de uma ação pontual, algo que você faz aqui e acolá, mas algo que é rotineiro. Se trata de algo que você vive fazendo. Essa é a ideia. Por isso que ele, além de usar a expressão aí prática ou praticar, ele reforça essa ideia com a ideia de viver. Por exemplo, no versículo 6, ele diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou não vive na prática do pecado. O versículo 8, ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando, ou o diabo vive praticando o pecado. Essa é a ideia, algo que é habitual, algo que é costumeiro na sua vida. Então a tese de João aqui é que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, ou os filhos de Deus não vivem pecando. E com isso ele não está dizendo que os filhos de Deus não pecam, não é isso. Ele não está dizendo que os filhos de Deus são incapazes de pecar, e sim que eles não pecam habitualmente. Os filhos de Deus
não pecam rotineiramente. Os filhos de Deus não têm como característica principal a prática do pecado. O pecado existe na vida deles? Sim, mas não como um hábito. Então, se você é um filho ou filha de Deus, sim, você ainda peca, mas isso não é um hábito, não é algo normal, não é o que caracteriza a sua maneira de viver. Esse texto avalia quem são os verdadeiros crentes por essa ótica. Se você vive na prática do pecado, consequência, você não é filho de Deus. Se você não vive na prática do pecado, pelo contrário, vive na prática da justiça, consequência, no sentido de a lógica, então você é filho de Deus. Então nós vamos fazer da tese de João, o tema do nosso tempo hoje, os filhos de Deus não vivem no pecado. Os filhos de Deus não vivem no pecado. Por quê? Os filhos de Deus não vivem no pecado. Quero lhe apresentar 3 razões porque o filho de Deus não vive pecando, para você então avaliar se você é mesmo um filho de Deus ou uma filha de Deus. 3 razões porque o filho de Deus não vive pecando. Primeira razão, o filho de Deus não vive pecando por causa da natureza e da origem do pecado. O filho de Deus não vive pecando por causa da natureza e da origem do pecado. Ser filho de Deus é algo ser filho de Deus e viver pecando é algo muito contraditório, por causa da natureza e da origem do pecado. Diferente de uma ovelha, um porco se dá muito bem na lama, não é? Mas o filho de Deus não vive normalmente e alegremente na lama do pecado, não. Quanto à natureza do pecado, veja o que João diz no versículo 4. Ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. É muito importante essa descrição que João faz aqui do pecado, principalmente para essa situação, para quem ele estava escrevendo, quando ele estava escrevendo, porque haviam ali hereges ensinando que o pecado era insignificante, porque o pecado, o máximo que podia fazer era atingir nossa matéria, o corpo físico, mas não trazia influências para a nossa alma, não contaminava a nossa alma. Por isso João ele faz também esse alerta no versículo 7, dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, porque haviam ali pessoas que estavam enganando os irmãos com respeito a esse assunto. E não é diferente hoje, há pessoas enganando e pessoas que estão enganadas acerca do pecado, pessoas que estão buscando amenizar a seriedade do pecado, amenizar a gravidade do pecado, e começa a se fazer isso de modo bem simples, como por exemplo, tentando disfarçar a natureza horrenda que o pecado tem, chamando de pecadinho, um comportamento pecaminoso sendo tratado como é só problemas de personalidade, esse é o meu jeito de ser. Pessoas que chegam e dizem desaforo para outro porque eu sou assim mesmo, eu sou sincero, eu digo na cara. Problemas temperamentais e vai rotulando comportamentos pecaminosos com esses nomes que aparentemente seriam mais aceitáveis. Mas o fato é que, se você pega uma garrafa de veneno e coloca um rótulo de vinho, o conteúdo ali continua sendo destrutivo. Se você faz um bolo de laranja, ele não vai mudar a essência porque você coloca uma cobertura de chocolate. A essência continua lá. Não importa o nome bonito ou o rótulo moderno que se dá ao pecado, ele continua tendo a sua natureza horrenda. Irmãos, o pecado, seja ele qual for, é o que a Bíblia diz que é. É a transgressão da lei. Na Bíblia,
a gente encontra outras descrições do que é o pecado, mas essa aqui, apresentada por João, é a que melhor descreve a essência do pecado, o que o pecado é em si. Lá em Romanos 14, 23, Paulo disse: tudo que não provém de fé é pecado. Nos ajuda a entender um pouco mais sobre o pecado. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mostrando que a omissão em fazer o que é certo é pecado. Aqui no capítulo 5, versículo 17, João vai dizer: toda injustiça é pecado. Mas é aqui nesse versículo 4, que João nos fala sobre a essência do pecado, ao dizer que o pecado é a transgressão da lei. E a ideia aqui de transgredir a lei, ou de transgressão da lei, é o ato de desconsiderar a lei de Deus. É o ato de desconsiderar o padrão de Deus, a vontade de Deus. É viver como se isso não existisse. É ignorar a existência de tal coisa. Essa é a ideia aqui dessa palavra transgressão, não tanto de agir contrário à vontade de Deus, mas isso também mais envolvendo essa atitude de ignorar, de desprezar, de fazer de conta que não existe. Então, quando você peca, você está fazendo coisas ilegais em relação à lei de Deus, e você está agindo em desconsideração, em desprezo à vontade de Deus. E o maior mal nisso aqui é que essa atitude de transgredir a lei de Deus é uma ação de rebelião contra a pessoa de Deus. Quando você peca, você está decidindo agir contrário a essa pessoa, a Deus, à vontade dele. Você está deliberadamente decidindo por conta própria se rebelar contra Deus. Pecar é uma maneira de nós dizermos: estou pouco me lixando para Deus e para a sua vontade. É isso. Agora imagine seu filho chegando para você e dizendo: pai, mãe, estou pouco me lixando para você e para o que você quer. E aí mesmo ele ou ela, sabendo o que é que você quer que ele faça, ou ela, eles fazem tudo exatamente o contrário. Como é que você se sentiria se seu filho agisse com você dessa maneira? Desrespeitado? Desprezado? É isso que fazemos com Deus quando pecamos. Viver dessa maneira, ter esse hábito, é contraditório para os filhos de Deus. Ter o hábito de desprezar a Deus e a sua vontade é algo contraditório para os filhos de Deus. O pecado é um mal muito grande, que talvez nenhum de nós ainda parou para pensar o quão terrível o pecado é. Mas eu acho que se nós pararmos para ver como Deus se dispõe a punir o pecado, a ponto de ter expulsado Adão e Eva do jardim, de ter trazido o dilúvio, de ter punido o povo do Egito, de ter destruído nações, de ter matado o seu filho na cruz por causa dos nossos pecados, se nós pararmos para refletir em como Deus está disposto a punir o pecado, inclusive em ter criado um lugar para uma punição eterna para o pecado, nós teríamos uma noção melhor do quão horrendo o pecado é. E aí, tendo essa noção de que o pecado é um mal muito grande contra Deus, a gente iria entender que isso realmente não é algo para ser comum na nossa vida, não é algo comum na vida dos filhos de Deus. Como filhos de Deus, precisamos estar cientes da natureza horrenda do pecado para a gente poder agir como José diante das tentações. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como? Esse aí é o primeiro passo para uma vida realmente santa, é admitirmos a natureza horrenda do pecado.
Agora, isso é quanto à natureza do pecado, mas quanto à origem do pecado. Veja o que diz o versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aqui João, ele atribui a origem do pecado ao diabo. Foi assim que aquele anjo, Lúcifer, começou a sua carreira demoníaca, sua carreira de Satanás. Ele começou com o pecado. Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio. Jesus chamou ele de o pai da mentira. Ele é mentiroso e o pai da mentira. Pecar é a principal característica do diabo. No versículo 8 aí diz, porque o diabo vive pecando. Pecar é a característica principal do diabo. Pecar é a atividade principal do diabo. Irmãos, o pecado é algo tão característico de Satanás que não condiz para um filho de Deus viver em pecado. Vocês estão entendendo? Pecado é algo tão característico do diabo que não condiz para um filho de Deus, para uma filha de Deus, viver em pecado. Por isso que João fala aqui daqueles que vivem na prática do pecado como sendo filhos do diabo. Versículo 8, aquele que pratica o pecado, que vive pecando, que pecar é algo habitual na sua vida, aquele que pratica o pecado procede do diabo. A ideia de proceder aqui, no contexto, é a mesma ideia de o que é dito acerca de filho de Deus. Aqui é a ideia de ser originado no diabo, a ideia de ser filho do diabo. E já que o pecado é a característica principal do diabo, alguém que vive no pecado só pode ser filho do diabo. Esse é o pensamento de João aqui. Pecado é algo tão atrelado ao diabo, algo tão característico do diabo, que alguém que vive no pecado só pode proceder dele, só pode ser filho dele. Aqueles que vivem no pecado não podem se apresentar como filhos de Deus. Pode até fazer, mas não tem esse direito de se apresentar como filho de Deus. Então você pode até ter o seu nome no hall de membros de uma igreja local, talvez você tenha um certificado de batismo, mas o fato é, se você vive pecando, você não é filho de Deus. E Jesus poderia dizer para você a mesma coisa que ele disse para os judeus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Eles estavam alegando que eram filhos de Abraão. Mas Jesus confrontou eles dizendo: vocês são do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Algumas pessoas têm RG falsa, e as informações que tem ali naquela RG não são informações verdadeiras sobre aquela pessoa. Por isso que é RG falsa, são informações falsas. Muitos que se dizem crentes não têm a identidade verdadeira de filho de Deus. Muitos que se dizem crentes não têm uma identidade verdadeira de filho de Deus. Mas ficam tentando argumentar que são filhas de Deus e querem que as aceitemos como filhas de Deus, mas o tempo todo elas vivem como filhas do diabo. O filho de Deus não pode viver pecando, por causa da natureza do pecado, que é uma total rebelião contra Deus, e também por causa da origem do pecado, que é o próprio diabo. O Filho de Deus também não vive pecando, segunda razão, por causa da eficácia da obra de Cristo. O Filho de Deus não vive pecando por causa da eficácia da obra de Cristo. Nesse trecho aqui, por 2 vezes, João fala da obra de Jesus Cristo em relação ao pecado. No versículo 5 ele diz
Sabeis também, ou vocês sabem também, que ele se manifestou para tirar os pecados. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para tirar os pecados, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, que é o pecado. Não faz o menor sentido alguém afirmar que é um cristão e viver no pecado. Jesus se manifestou, ele veio a esse mundo com esse exato propósito de tratar a questão do pecado. Lembra que quando o anjo falou com José, disse que o Deus Filho que havia se encarnado, ou queria se encarnar, ele já estava encarnado, que ele iria se chamar Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Jesus veio exatamente com o propósito de tratar a questão do pecado. E de acordo com João aqui, ele se manifestou, ele veio a este mundo, versículo 5, para tirar os pecados. E é importante a gente dizer que Jesus nunca teve que tratar dos seus próprios pecados. Jesus nunca teve que confessar os seus próprios pecados. Jesus nunca teve que sofrer pelos seus próprios pecados. Até porque no final do versículo 5 diz, e nele não existe pecado. Lembra o que João disse, João Batista, quando ele viu Jesus Cristo, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que pode perdoar os nossos pecados, é ele que pode remover a condenação que viria por causa dos nossos pecados, e é ele também quem pode, no final, remover a presença do pecado da nossa vida. Jesus Cristo é a única pessoa habilitada para nos salvar, porque ele é o único homem que não tem pecado, e nele não existe pecado. A eficácia da morte de Cristo, o fato que a morte de Jesus Cristo realmente tem o poder para salvar, a eficácia da morte de Cristo, lá na cruz, substituindo pecadores, está atrelada a essa verdade. Jesus não tinha pecado. Jesus não tem pecado. E porque ele não tem pecado, é que ele foi o seu substituto. Ele recebeu sobre si a punição que os nossos pecados mereciam, porque ele não tinha pecado. E os apóstolos, os escritores bíblicos aí fizeram questão de enfatizar isso várias vezes. Segundo Coríntios 5, 21, Paulo disse, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Hebreus 7, 26, com efeito, nos convinha, ou era necessário, um sumo sacerdote como este, falando de Jesus Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha os vários adjetivos que o autor de Hebreus usa para mostrar que Jesus não tem pecado. Ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Pedro, que conviveu com Jesus Cristo por 3 anos, ele disse, o qual não cometeu pecado. Por 3 anos, esse homem acompanhando Jesus Cristo, não somente ele e outros também, vendo Jesus em vários momentos, em várias situações, ele podia testemunhar depois, na ausência de Jesus Cristo, o qual não cometeu pecado. É essa impecabilidade de Jesus que torna a sua obra contra o pecado eficaz, o único meio de salvação. Então, é contraditório alguém ter sido abençoado com a obra de Cristo para tirar o pecado e essa pessoa viver no pecado. Alguém que foi abençoado pela obra eficaz de Cristo, essa obra é a obra de tirar o pecado, e ainda assim essa pessoa viver no pecado. Seria a mesma coisa de você
tem uma mansão para você morar, mas aí você dorme nas ruas. É uma contradição muito grande. Além disso, Jesus não veio só para tirar os pecados, não só para perdoar os nossos pecados, mas para eliminar por completo o pecado e as suas consequências. Mais do que isso, Jesus veio para vencer o causador do pecado, aquele que deu a sua contribuição lá no Jardim do Éden, tentando a mulher por meio da serpente, Satanás. Jesus veio para destruí-lo. O versículo 8 diz, segunda frase do versículo 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo e também o diabo. Ou seja, lá na cruz, com a sua morte, Jesus ele começou a sua vitória sobre Satanás e sobre a obra de Satanás. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Colossenses 2, os versos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz todo o nosso débito com Deus por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo encravou na cruz por meio da sua morte. E com isso, versículo 15, e despojando, aqui a ideia de, essa palavra despojar é num contexto de guerra, é o que o vitorioso faz sobre o seu inimigo, ele despoja, ele toma as riquezas para si, e despojando os principados e a potestades, esses são termos para falar de Satanás e da sua legião, despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Com a sua morte na cruz, Jesus trouxe salvação e ele triunfou sobre Satanás, expôs Satanás ao desprezo público. Ali começou a vitória de Jesus sobre Satanás e a obra de Satanás, o pecado. E um dia, essa vitória será levada ao seu estágio final, lá no final de Apocalipse. Mostra que Jesus ele vai lançar Satanás no lago eterno de fogo. O problema do pecado sendo resolvido desde que Jesus morreu na cruz. Mas até esse estágio final aí, nós já estamos livres da tirania do pecado. Aqueles que são filhos de Deus, que creem em Cristo, não vivem mais debaixo da força escravizadora do pecado. Lembra que Jesus disse que se alguém pratica o pecado, é escravo do pecado. Essa não é a situação dos filhos de Deus. Eles não estão mais escravizados pelo pecado. O pecado não exerce mais domínio sobre nós. Paulo ensina isso em Romanos 5, porque o Filho nos libertou. Então, nós podemos estar certos de que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Podemos descansar nisso, nos apegar a isso. O pecado não terá domínio sobre nós. Agora, diante de tudo isso, de novo, não faz o menor sentido alguém dizer que é filho de Deus ou filha de Deus e viver como o diabo. Isso é uma negação da eficácia da obra de Jesus Cristo. Você dizer que é filho de Deus e viver como filho do diabo, essa ser a sua característica principal, a prática do pecado, você está negando a eficácia da morte de Jesus Cristo. Eu sou salvo pela fé em Cristo, mas pela morte de Cristo, mas a morte de Cristo não foi suficiente para me libertar do domínio do pecado, do poder do pecado. Praticamente é isso que você está dizendo. É o que você está dizendo com a sua vida, mas não corresponde à realidade. A realidade é que,
Pessoas que vivem no pecado ainda não experimentaram a eficácia da obra de Cristo. Pessoas que ainda vivem no pecado ainda não foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Se você realmente foi lavado, purificado pelo sangue de Cristo, isso é um fato. A sua vida mudou. Se você realmente creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo, a sua vida mudou. E essa mudança é vista no seu linguajar, no seu temperamento, nos seus desejos. Você é crente? Você é um cristão? É um discípulo de Jesus Cristo? Se você pode responder sim, sou, então você pode dar testemunho de mudanças que ocorreram na sua vida. Quais foram as mudanças que ocorreram na sua vida desde que você se tornou um cristão? Como você é agora como pai, como mãe? Como você é agora como um patrão ou como empregado? Se você agora é um cristão, que mudanças aconteceu na sua vida de maneira que agora você usa o seu tempo de maneira diferente? Como é que você usa o seu tempo? Como é que você agora faz seus negócios, já que você é um cristão? Agora que você é um cristão, como é que você se comporta quando está tudo bem financeiramente? E como é que você se comporta quando vem aquelas dificuldades financeiras? Como é que você se comporta quando você está doente, já que agora você é um crente? E quando você está com saúde, como é que você se comporta? Como é que você se veste agora que você é um crente? Quando nós olhamos para todas essas situações, todas essas áreas da sua vida, é possível alguém dizer: está aí um filho de Deus? Está aí uma filha de Deus? É possível ver que você realmente foi lavado pelo sangue de Cristo, porque você e outras pessoas podem testemunhar de mudanças na sua vida. Se você diz que creu em Cristo, mas mudanças não aconteceram, francamente, é preciso ser dito a você que você ainda está num caminho largo, e esse é o caminho dos filhos do diabo. Mas, por enquanto, ainda há esperança. Se você se voltar para Cristo, arrependido, e crer nele como seu Salvador. Por enquanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você olha para a sua vida e não vê mudanças, invoque o nome do Senhor enquanto é tempo, para que você seja salvo. Terceira razão porque os filhos de Deus não vivem pecando, por causa da sua nova natureza. Vamos voltar a 1 João, vermos aí o versículo 9. Os filhos de Deus não vivem pecando, terceira razão, por causa da sua nova natureza. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Escute bem essas palavras aí do apóstolo João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nem precisa explicar, está muito claro. Os que nasceram de novo, por ação do próprio Deus, ou seja, os verdadeiros filhos de Deus, não vivem na prática do pecado. E aqui, irmãos, não é uma ordem. Já falei isso outras vezes, não é uma ordem. João não está dizendo, não vivam na prática do pecado. Essa ordem é dada de outras maneiras. Sim, precisamos atender essa ordem também, mas aqui João está fazendo uma declaração da realidade. A realidade é que nenhum filho de Deus vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, eis a realidade, não vive na prática do pecado. E João explica por quê. Pois o que permanece nele é a divina semente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente.
A natureza de Deus está presente no cristão. A natureza de Deus está presente nos seus filhos. No nascimento biológico, você herda características do seu pai, da sua mãe. Essas características, elas são repassadas pelo DNA de um, de outro, e no fim você herda para a sua própria natureza elementos tanto da natureza do seu pai, como da natureza da sua mãe. No novo nascimento, no nascimento espiritual, o princípio da vida divina, a natureza de Deus, também é repassada para nós. Lá em 2 Pedro 1,4 diz que nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, como filhos de Deus, nós não ganhamos apenas um documento que nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, não temos apenas um documento para dizer, está aqui, ó, eu sou filho de Deus. Mais do que isso, a nossa natureza foi transformada, porque uma semente divina foi implantada em nós. E essa natureza divina presente em nós, nos dá uma nova disposição para a ação, uma nova disposição para vivermos de maneira diferente. Antes, aquele que agora é filho de Deus, antes ele era inclinado ao pecado e fazia da prática do pecado a característica principal de sua vida. Mas agora, com essa a natureza divina presente nele, ele é inclinado à justiça, a fazer da prática da justiça a característica principal da sua vida. Olha o versículo 29 do capítulo 2. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica a justiça é filho de Deus, é nascido dele. Capítulo 3, versículo 7, segunda frase, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Escute, qualquer pessoa que não tem sua vida caracterizada pela prática da justiça, não pode alegar que é filho de Deus. Qualquer pessoa que não tem sua vida caracterizada pela prática da justiça, pela obediência a Deus, não pode alegar que é filho de Deus. Capítulo 3, aí, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Irmãos, esse texto aqui é para não deixar dúvidas nenhuma. É para a gente não gaguejar ao avaliarmos a nossa vida, para remover toda incerteza. Se de repente há dúvida se eu sou filho de Deus ou não, está aqui um texto que vai eliminar essas dúvidas. Basta a gente olhar como é a minha vida em relação a praticar o pecado, ou praticar a vontade de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça, ou seja, a obediência à vontade de Deus, não é a característica principal na sua vida, não procede de Deus. Há duas coisas aqui que se vê no verdadeiro crente. Primeiro, ele não vive na prática do pecado. Que é o que diz aí o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, primeiro, ele não vive na prática do pecado. E segundo, ele vive na prática da justiça. Lá no capítulo 2, versículo 29, final, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, o verdadeiro filho de Deus não é aquele que não faz nada errado, é aquele que não tem a sua vida caracterizado pelo erro, mas ele faz o que é certo, ele pratica a verdade. Ele não só para de fazer o errado, ele também busca fazer o que é certo. Não somente busca, ele vai fazer o que é certo.
Então, veja bem, faz parte da sua nova natureza, do Filho de Deus, não viver na prática do pecado e viver na prática da justiça. E aqui, o apóstolo João, ele é muito enfático em mostrar que é impossível um verdadeiro crente viver no pecado. É impossível um verdadeiro crente viver no pecado. E, por favor, não diga assim, o pastor Wellington ensinou que é impossível um crente pecar ou viver no pecado. Se quiser dizer, tudo bem, mas lembre que isso é, primeiramente, quem está dizendo é o apóstolo João, Espírito Santo por meio do apóstolo João. Às vezes a gente quer defender a suposta fé de algumas pessoas só porque elas dizem que são crentes, ou porque são nossos amigos, ou porque é algum parente nosso, mas elas não passam nesse teste aqui, apresentado por João. João garante que é impossível um verdadeiro crente viver no pecado. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, essa é uma realidade. Pois o que permanece nele é a divina semente. Essa é a razão por que ele não vive na prática do pecado. Mas ele vai mais além e diz, ora, esse não pode viver pecando. Não pode. Não pode no sentido de não deve, não é isso? Não pode no sentido de não ser capaz. O verdadeiro Filho de Deus é incapaz de viver pecando. O crente não é incapaz de pecar, não é isso. Ele ainda peca, mas ele é incapaz de viver pecando. São duas coisas diferentes. Ele ainda é capaz de pecar, mas é incapaz de viver pecando. Por isso que o pecado não será característica principal na vida de um verdadeiro filho de Deus. Agora, essa incapacidade ou impossibilidade é atribuída a quê? Ora, versículo 9, última frase aí do versículo 9, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Para João, o entendimento é muito simples. Ele é incapaz de pecar, porque ele é filho de Deus. Ou, já que ele é filho de Deus, é impossível que ele viva pecando. Então, há pessoas que se dizem crentes, mas que não conseguem viver como um crente por muito tempo. Por que será? Geralmente são as pessoas que a gente tem receio de dizer, não, ela não é crente. Por isso, quando alguém me pergunta, eu prefiro dizer, ela se queixa que é crente. Pessoas que se dizem crentes, mas que não conseguem viver como um crente por muito tempo. Por quê? E eu conheço várias pessoas assim. Elas teimam em dizer que são crentes, que são filhas de Deus, mas vivem como filhas do diabo. Mas por que será que elas têm dificuldade de, por exemplo, se estabilizar numa igreja local? De assumir compromisso numa igreja local? Porque elas não conseguem criar laços de amizade e amor com o povo de Deus. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm uma vida transparente e santa, mais marcada pela santidade. Por que que parece que o tempo todo alguém tem que estar empurrando elas, senão elas se perdem de vez? Por quê? Por que que elas não têm apego à palavra de Deus? Por que que elas não são comprometidas com a santidade? Porque elas se dizem, eu sou discípulo de Cristo, mas não vivem isso de forma séria. Por quê? Por que será que elas não se esforçam mais nos deveres espirituais, leitura bíblica, oração, se congregar, evangelizar, confessar pecado, se afastar da impureza? Por que será que elas só se envolvem nos negócios desta vida? Só buscam as coisas terrenas e não as coisas lá do alto? Por quê? O apóstolo João,
ele não teria dificuldade de afirmar: essas pessoas não procedem de Deus, essas pessoas procedem do diabo. Essas pessoas não são filhas de Deus, essas pessoas são filhas do diabo. Para ele é muito simples, elas vivem no pecado porque procedem do diabo. Elas estão confessando que são filhas de Deus, mas vejam como elas vivem. Elas não se tornaram ainda filhas de Deus. E nós, irmãos, que conhecemos pessoas assim, deveríamos ter mais amor por essas pessoas e alertar elas que talvez elas estejam crendo que são salvas, quando na verdade não são, e nós precisamos alertar elas. Você pensa que está no caminho estreito, mas na verdade você está no caminho largo. Você pensa que está indo para o céu, na verdade você está indo para o inferno. Nosso amor por essas pessoas deveríamos fazer alertá-las do engano delas. Quando elas realmente se tornarem filhas de Deus, elas não poderão viver pecando, não mais, porque a natureza divina agora fará parte delas. Para os verdadeiros crentes, aqueles que sentem o peso da luta contra o pecado, os verdadeiros crentes não é que eles não têm problema com o pecado, na verdade, eles sentem o peso do pecado que tenazmente nos assedia, como diz o autor de Hebreus. São pessoas que se incomodam com seus pecados, e para esses eu digo: irmãos, continuemos firmes na batalha contra esse miserável pecado ainda presente em nós. E graças a Deus por essa certeza que podemos ter, nós somos incapazes de viver na prática do pecado. Graças a Deus por essas palavras. Porque aqueles que são verdadeiros crentes, eles lutam com isso, contra o pecado, e desejam um dia estar livre desse pecado. Nós somos incapazes de viver pecando. Vamos fraquejar, vamos tropeçar ali, acolá, mas nós não vamos permanecer deitados lá na lama do pecado, porque nós somos incapazes de viver na prática do pecado. Agora, falsos crentes vão ouvir isso, eles vão se tornar mais relaxados, mais levianos. Tudo bem para eles, mas os verdadeiros filhos de Deus, eu sei que ouvirão isso, se tornarão mais determinados a viverem como filhos de Deus, se tornarão mais comprometidos, enxergarão ainda mais pecados na sua vida e vão confessar a Deus, porque eles lutam contra o pecado, porque essa é a característica de um filho de Deus. Os falsos crentes, eles não têm problema nenhum com o pecado, a lama do pecado não os incomoda, mas os filhos de Deus têm uma natureza que não os deixa se sentirem em paz no pecado por muito tempo. Os filhos de Deus têm uma natureza que não os deixa se sentirem em paz no pecado por muito tempo. É como uma postagem que eu vi hoje, talvez alguns de vocês tenham visto: com Cristo nunca mais pequei em paz. E antes, pecado não era nenhum problema para nós, mas agora com Cristo, nunca mais pequei em paz. O pecado para o crente é como aquela comida que está fazendo mal. Quando você estava lá mastigando, engolindo, parecia saboroso, estava dando satisfação. Mas aí depois de um tempinho começou aquele embrulhança no estômago, como se diz, aquela indigestão, a coisa começou a inchar, a trazer desconforto, enjoos, e isso não vai passar enquanto você não vomitar seu pecado, confessando a Deus. Com Cristo, graças a Deus, nunca mais pecamos em paz. Temos uma nova natureza e ela não se dá com o pecado. Os filhos de Deus têm uma nova natureza que não se dá com o pecado. Gostaria de concluir lendo o versículo 10. Antes, lembra, os filhos de Deus não podem viver pecando por causa da natureza e origem do pecado, por causa da eficácia da obra de Cristo e por causa da sua nova natureza. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus,
nem aquele que não ama a seu irmão. Queria só ler em outra versão, NVI. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então, é possível, sim, a gente identificar um e outro. Aquela ideia lá, ninguém pode saber quem é quem, negativo, a Bíblia não ensina isso. Ela ensina que podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E aqui tem um link para o próximo trecho, que é: e também quem não ama a seu irmão. Mas pensando nesse teste, você tem algum parentesco com Deus? Você é mesmo filho, filha de Deus? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por essas palavras registradas aqui nas Escrituras. Muito obrigado pelo tratar do nosso coração que a Tua palavra fez esta noite. Muito obrigado por nos alertar para não vivermos enganados. Primeiro eu te peço que o Senhor ajude a cada um de nós a examinarmos se realmente estamos na fé e também a termos mais amor por aqueles, ó Deus, que não têm dado provas de salvação, sejam irmãos, filhos, filhas, sejam amigos, quem quer que seja, ó Deus, se amamos, nos ajude a alertar essas pessoas, com o intuito de trazê-las realmente para o caminho da luz, o caminho da santidade. Nos preserve, ó Deus, em humildade, nos ajuda a sempre enxergarmos os nossos pecados. Que cada vez que pecarmos, que venhamos a sentir sim a indigestão, para chegarmos diante do Senhor arrependidos, ó Deus, confessar e experimentarmos da Tua misericórdia, de nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor incline o nosso coração para perseguirmos a santidade. Em nome de Cristo. Amém.